falar sobre as investigações da CPMI do Cachoeira, nós vamos conversar agora com o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, vice-presidente da Comissão Parlamentar. Boa noite, deputado. Boa noite, André. Muito obrigada pela sua participação aqui no jornal, Obrigado. por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. E, claro, quem participa dessa entrevista é o nosso comentarista de política, Ricardo Couto. Deputado, eu vou começar com o senhor. O presidente da CPMI, o senador Vital do Rego, já declarou que a comissão vai acompanhar esse caso do assassinato do policial federal, o Wilton Tapajós. O senhor acredita que esse crime tenha relação com o esquema Cachoeira? Olha, nós dependemos ainda de uma investigação, da elucidação do crime. Agora, evidentemente, essa organização criminosa, ela continua funcionando, ela continua trabalhando, né? Recentemente, um dos seus membros ameaçou a procuradora, a doutora Leia, do Ministério Público Federal, que trabalha em Goiás. E eles também fizeram depoimentos muito articulados na Assembleia Legislativa de Goiás, declarações de imprensa. Então, eles estão muito articulados, né? Essa organização criminosa não foi ainda desbaratada. Eu acho que uma das funções da CPI e da Polícia Federal é desbaratá-la, mas ela ainda está de pé. Aliás, hoje mataram mais um agente da Polícia Federal, escrivão, que trabalhava com o Wilton Tapajós. O negócio está ficando esquisito. É estranho e o Estado tem que agir com muita energia, né, para que isso seja elucidado e se essa organização praticou esses crimes e quem tenha praticado sejam rapidamente presos e essa organização precisa ser rapidamente desbaratada, mas ela está de pé, na minha opinião. Couto, só para complementar, uma dúvida. Que tipo de medida a CPI, a comissão, poderia tomar em relação a isso? Na volta dos trabalhos do mês de agosto, o presidente Vital do Rego e o relator pretendem fazer uma relação dos bens que foram adquiridos por essa organização criminosa, tanto no Brasil quanto no exterior, e sugerir que esses bens sejam arrestados para que você possa estrangular financeiramente essa organização. Deputado, novas denúncias quase todo dia apontam o envolvimento dos governadores Marconi Perillo e agora também do governador do Rio, Sérgio Cabral, no esquema financeiro, no esquema criminoso. Eu queria saber, eles vão ser convocados? E como é que fica a situação do Cavendish, do Pagou e do Paulo Preto, que já se decidiu pela convocação, mas não tem data marcada? Eles vão depor quando? Como é que... Eu gostaria de responder já do início da sua pergunta, não é? Essa organização criminosa, ela prosperou no estado de Goiás. Foi ali que ela funcionava, tinha sua atividade econômica ilegal e a partir dali que ela passou a ter prestígio político, ganhar contratos no estado e no Brasil inteiro, né? Principalmente no Centro-Oeste. Em todos os inquéritos aparecem membros da Polícia Civil, da Polícia Militar, do secretariado do Marconi Perillo, o nome dele fartamente e, portanto, ele agora acabou de ser relacionado num inquérito da PF, num relatório que a PF fez sobre a compra da sua casa. O que diz a PF? A Delta pagava a fatura, essa fatura entrava numa empresa laranja, e essa empresa laranja passava para outra empresa laranja e pagava a casa do governador. Isso foi dito pela Polícia Federal. Em relação ao Marconi Perillo, há a possibilidade dele ser reconvocado já para o início de agosto, durante o mês de agosto. O relator está analisando da necessidade, ou é melhor deixar um pouco mais para frente. Em relação ao governador Cabral, não há nos relatórios, nos inquéritos, tanto da Monte Carlo quanto da Vegas, qualquer menção ao nome dele. Ele é mencionado pela relação que tinha com o presidente da Delta, com o Cavendish, mas não há menção a ele nas duas operações. Ontem, o deputado Garotinho entregou mais de 60 quilos de documentos, segundo ele, né, que envolvem também o Sérgio Cabral. Vocês já deram uma olhada nisso? Não. Alguém está examinando? Não. Esses documentos precisam ser examinados. Evidentemente que se houver algum envolvimento do governador Cabral, ele deve ser chamado. Agora, até então, nós não tínhamos conhecimento de nenhum envolvimento. Ali também há uma possibilidade de um envolvimento do governador de Tocantins, do prefeito de Palmas, né? E a CPI vai agir de maneira enérgica com quem estiver envolvido com esta organização criminosa.
E, por último, eu quero responder as questões que você colocou ao final, que é a convocação do Cavendish, a convocação do Pagu e a convocação do chamado Paulo Preto, que foi aqui da Dersa de São Paulo. Né? Eles já estão convocados e eles devem depor no final do mês de agosto, segundo me relatou o presidente Vital do Rego Filho e o relator Odair Cunha. Deputado, nesse recesso parlamentar, 2 semanas, a comissão vai aproveitar esse tempo para se aprofundar nas investigações, para aproveitar para ler esses documentos todos que o Couto citou, que estão lá naquela sala secreta? Sim. A comissão, durante o mês de agora de julho, né, eles estão fazendo os estudos dos fluxos financeiros, de onde saíam os recursos para entrar na organização, para onde iam os recursos. Então, esse é um primeiro estudo que será, inclusive, trazido a público pelo relator no mês de agosto. Em segundo lugar, o cruzamento e o estudo das quebras de sigilo. Todos que tiveram seus sigilos quebrados as quebras e os sigilos os documentos estão sendo analisados por um grupo de técnicos que vêm do TCU, do Banco Central, da CGU, enfim, são pessoas muito especializadas, do COAF. E também, agora, esses novos documentos, a chamada videoteca, não é, do Cachoeira, tudo isso está sendo analisado para que nós possamos entrar em agosto com mais consistência nos dados e o estudo mais concluído para que nos meses de agosto, setembro e outubro nós possamos concluir a CPI e indiciar todos aqueles que devam ser indiciados. O senhor quer matar sua curiosidade da sala secreta? Ele já explicou. Já explicou? Então vamos em frente. Passar para a próxima, tem várias perguntas aí. Uma coisa que chamou a atenção, o senhor afirmou no seu blog, literalmente, que a imprensa está tentando pôr panos quentes nessa investigação da CPI para proteger setores da oposição que se envolveram com Cachoeira. Eu gostaria que o senhor explicasse quem estaria sendo protegido, quais setores da imprensa o senhor se referiu. Eu, quando me referi à imprensa, eu me referi àquela imprensa que dizia que depois da cassação do Demóstenes, a CPI morreria. Ora, o Demóstenes não foi o único político envolvido com a organização criminosa. Outros estão envolvidos. E todos aqueles que se envolveram têm que ser punidos igualmente, com afastamento dos seus mandatos e devem ser levados às barras dos tribunais para responderem para a sociedade brasileira. Então, quando os segmentos da imprensa diziam, olha, a CPI acabou, eu achei, olha, o Demóstenes é só um ator. Nós temos outros que nós devamos acabar a investigação e denunciá-los, né? Portanto, eu dialogava com pessoas de diversos meios de comunicação que proferiram esta avaliação, fizeram essa avaliação do fim da CPI. Eu entendo que a CPI, ela começou e tem muita gente envolvida com a organização criminosa que tem que responder ainda e que não respondeu. Por isso que eu dizia naquele momento, por que acabou? Acabou por quê? Deputado, um setor aí, uma área que já se falou muito, mas não está bem claro qual é a participação, é a área da imprensa, onde eu trabalho. E foi citada muitas vezes a revista Veja, o repórter Policarpo Júnior, e se aventou até a possibilidade do dono da editora Abril, Roberto Tifta, ser convocado para depor na CPI. Eu não me lembro, né, de nenhum caso anterior de um jornalista, assim, do primeiro escalão, vamos dizer assim, ser chamado para uma CPI. O último, se eu não estou enganado, foi Samuel Weiner, nos anos 50, o dono da Última Hora, né? Queria saber, existe alguma possibilidade dessa CPI convocar um jornalista ou um dono de uma publicação de imprensa? Olha, Ricardo, André, E que pé está isso? O que vocês já apuraram? Essa organização criminosa, ela envolveu policiais civis, militares, secretários de Estado, altas autoridades de Estado. Ela também envolveu parlamentares, vários parlamentares, envolveu empresários, várias empresas constituídas e envolveu também membros da imprensa, de diversos órgãos de imprensa, né? Ela teve um longo relacionamento pessoal, Carlinhos Cachoeira teve um longo relacionamento pessoal com um dos jornalistas da revista Veja, Policarpo Júnior. E eles
tinham, digamos assim, combinações, né? Uma parceria. Parceria. Por exemplo, uma delas foi infiltração numa reunião de empreiteiros que acabou na demissão do Pagou, né? E do ministro do Transportes. Um desses fatos é um fato que está sendo investigado pela Polícia Civil de Brasília. Qual foi o fato? Eles conseguiram subtrair uma fita que gravou a movimentação de pessoas num hotel em Brasília, onde estava hospedado o ex-ministro José Dirceu, né? Como é que eles obtiveram essa fita? E o Policarpo combinou todo o jogo, inclusive aparece nas gravações. Nas gravações ele vai dizendo, olha, será que o cara pode dar, não vai ficar ruim para o cara, etc. Então, parece-me que se houver crime, ele terá que ser chamado. Ele, Policarpo, e creio eu que outros jornalistas de outros órgãos de imprensa, né? E aí é importante dizer que nós defendemos a liberdade de imprensa e lutamos contra a censura. Agora, se alguém se envolve com uma organização criminosa, essa pessoa está, digamos assim, trabalhando contra a imprensa, digamos assim. Então, o Policarpo Júnior, se constatar que ele cometeu crime, ele será convocado pela CPI. O dono do jornal não há ainda, o dono da revista, não há qualquer indício de que ele tenha participado desse debate. Agora, o Policarpo participou ativamente e eles se usavam. Tanto o Policarpo usava o Cachoeira, como o Cachoeira usava o Policarpo. O Cachoeira chegou a dizer para o Policarpo, olha, publica aí na coluna Radar, olha, você tem que fazer uma matéria sobre as escolas chinesas que o secretário de Estado da Educação está implementando. Então, eles se usavam mutuamente.